Bom, com a equação da parábola, né, ax2 mais bx mais c igual a y, né, y igual a x2 mais bx mais c, onde a, b e c, né, esses parâmetros estão relacionados, né, com o foco e com a diretriz, conforme nós vimos, né, nós queremos agora um método chamado método de Bhaskara, né, para determinar as raízes de uma parábola. Agora vamos entender o que é a raiz de uma curva qualquer, né? Ou uma função, né? No plano XY. Então aqui está meu plano XY. Por exemplo, eu tenho essa reta verde aqui, ó, né? Olha, o que é raiz? Raiz é o valor de x, ó, no qual o meu y, né, vai ser zero. Nós já vimos, inclusive nas aulas, né, sobre reta no plano, né, qualquer ponto sobre o eixo do x, né, você pode abrir um parênteses aqui, né, e colocar y, no caso, né, y igual a zero, certo? No caso, ó. Qualquer ponto sobre o eixo do x, né, aqui um valor de x, ele vai entrar aqui, ó, né, qualquer ponto. Como nós vimos também, né, qualquer ponto no eixo dos y, né, a abscissa, o x é zero. Isso não foi discutido, né, nos módulos, né, nas aulas, nos vídeos sobre reta no plano. Agora, raiz, ó, vamos ver. Imagina, pega essa curva, minha curva aqui, ó. Isso aqui é raiz, ó. Raiz, ó, não é esse ponto. Raiz é o valor de x que vem daqui até aqui, ó, certo? Da mesma forma, isso aqui é uma outra raiz, né? Que vem do zero até esse ponto aqui sobre o eixo do x, né? É o valor da abscissa, isso aqui é raiz. Aqui é outra raiz, ó, certo? Aqui, por exemplo, né, nessa reta, né, vermelha aqui, sendo paralela ao eixo do x, né, sendo paralela, essa reta não possui raiz. Por quê? Como ela é paralela ao eixo do x, não existe ponto de interseção entre essa reta vermelha aqui, ó, né, e o eixo do x. Logo, essa reta não possui raiz. Tá? Da mesma forma, né, essa parábola azul aqui, ó, né, aqui está o vértice dela, né, que é um ponto extremo dela. Né? O vértice dela, nenhum ponto da parábola intercepta o eixo do x. Então, nenhum ponto da parábola, meu y é zero. Logo, essa aqui também não possui raiz. Tá? Não possui raiz. Né? Raiz. Da mesma forma, né? No caso, né? Aliás, essa parábola vermelha aqui, ó, ela tangencia o eixo do x. Né? Então, ela possui uma raiz aqui. Essa minha parábola amarela, ó, ela corta o eixo do x aqui, então daqui até aqui, ó, é uma raiz, e corta o eixo do x aqui, daqui a aqui é outra raiz. Tá? Então fica bem claro, então, o que é raiz de uma função qualquer. Né? Raiz, né, é o valor da abscissa, valor no qual, tá, o meu y é zero, isso aqui é raiz. Ora, então, nós já temos, né, no caso da minha parábola, né, é y igual a x2, né, mais bx mais c. Isto é, dados, né, dados, os parâmetros a, b e c, né, determinar, calcular, determinar valor ou, né, ou valores de x, tais que, né, ou tal que, né, ou tais que, né, certo? Aqui, ó, valores, né, tais que, y seja igual a zero. Tá? Isso que é raiz. Tá? Nós já vimos, né, que nem toda parábola possui raiz, certo? Porque nesse caso aqui eu tenho uma parábola e não possui raiz. Nós vamos procurar se existem valores, né, de x que anulam minha ordenada y. Tá? Então vamos ver aqui. Bom, qual a ideia do método de Bhaskara? Tem uma ideia, tá? Tem um objetivo. Tá? É tornar ax2 mais bx mais c igual a zero. Por quê? Ele está procurando aqui as raízes, né? No caso, né, é tornar, né, o meu membro esquerdo, né, um quadrado perfeito. Então, objetivo, né,
o quê? Tornar, né? Tornar o membro, essa é a ideia, esquerdo, um quadrado perfeito. Um quadrado, o que é isso? Tá? Um quadrado perfeito. O que é isso? Tá? É colocar alguma coisa ao quadrado igual. Isso que é um quadrado perfeito. Tá? Então, o que o Bhaskara fez? Né? O Bhaskara fez. Né? Ele fez o seguinte, olha só. Ele multiplicou, aqui eu vou chamar de equação 1. Tá? Ele multiplicou a equação 1 por 4a. Então, ele pegou o 4, multiplicou ambos os membros, multiplicou pela equação 1. Aqui não é 4 vezes 1, não, né? É 4 vezes a equação 1. Tá? Então, ele fez assim, ó. O que fizer de um lado tem que fazer do outro. Certo? Então, ele tem aqui, ó, 4, né, no caso. A, né? 4A. Né? Vou fazer bem, ó, aqui que multiplica, né? AX2 mais BX mais C igual a 4A vezes 0, né? O que eu fizer de um lado tem que fazer do outro, certo? Então aqui eu vou ter, ó, 4, né? A2 X2 mais 4A BX mais 4AC igual a 0, certo? Igual a 0. Olha que interessante, olha que interessante. Vamos olhar para esses dois termos aqui, ó, para esse, ó, para esse e para esse. Ele lembra o que, ó? Quadrado do primeiro, né? 2ax, né? 2ax ao quadrado, né? Dá 4a 2x2. Aqui, ó, ele lembra duas vezes, né? O primeiro pelo segundo, certo? Lembra o primeiro pelo segundo. Se o primeiro for 2a, né? E o segundo for b, né? Aqui, ó, 2ax mais b, né? 2ax mais b, 2ax ao quadrado, né? Vai dar 4 a 2x2, mais duas vezes 2ax vezes x, tá? Dá 4, né? No caso, né? Tá? Então você está lembrando um quadrado perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou para transformar isso aqui num quadrado perfeito, eu vou mandar primeiro esse menos 4abc para o outro lado. Então eu vou ter aqui, ó, 4 a 2x2 mais, né, 4abx. Agora eu vou fazer assim, ó, mais b2, né, menos b2, né? Ó, eu vou manter o mais 4ac desse lado, só para não alterar. Ó. Igual a 0, certo? Por que eu somei e subtraí mais ou menos B2? Que agora se você analisar, ó, aqui ó, eu já tenho um quadrado perfeito, ó, aqui, ó, com esse aqui. Quer ver? Isso aqui eu posso colocar na forma, ó, 2, vou colocar aqui em branco mesmo, 2ax mais b, né, ao quadrado, ó. Por quê? Ó? Vamos levar 2ax mais b ao quadrado? Quadrado primeiro, tá aqui. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Tá aqui. Mais o quadrado do segundo. Eu não alterei minha igualdade, por quê? Porque eu somei b2, né? E subtraí b2. Então, repara, essa equação é exatamente, né, igual à minha equação inicial. Exatamente. Tá? Porque eu faço de um lado, eu faço do outro. Agora, já que eu tenho esse quadrado perfeito, eu vou mantê-lo, né, no membro esquerdo, vou passar, né, o menos B2 para o outro lado e vou passar o mais 4AC para o outro lado. Né? Então aqui eu vou ter B2, né, menos 4AC. Ora, meu objetivo é achar x, né? Então, ó, 2ax mais B vai ser igual a mais, no caso, né, a mais ou menos, né, raiz quadrada, ó, do que está do outro lado, né, que vai ser o quê? B2 menos 4AC. Estamos quase chegando lá, ó. 2ax, ó, 2ax vai ser igual, passo para o outro lado, a menos B
mais ou menos, né, raiz quadrada, né, de B2 menos 4AC. Daqui eu tiro o x, né? Até vou colocar aqui embaixo. X vai ser igual, né, no caso, né, x igual, né, ao que está no mesmo direito dividido por 2A, né, que é menos B mais ou menos raiz quadrada de B2 menos 4AC sobre 2A. Bom, costuma-se, né, chamar B2 menos 4AC de discriminante, tá? Geralmente ele é representado, né, pela letra grega delta. Delta é o D maiúsculo, tá? Delta, né? Delta costuma-se, né, representar por B2 menos 4AC. Então, meu x, né, meu x vai ser igual, né, o delta, né, é chamado discriminante, né, é B2 menos 4AC, então x igual a menos B mais ou menos raiz quadrada, né, de delta sobre 2A, sendo o delta chamado discriminante. Tá? Esta fórmula é importantíssima para se achar as raízes, né, quando né, for possível. Né? Nem sempre, né, é possível achar raiz. Vide a parábola azul aqui, né, certo? Nem sempre é possível achar as raízes da parábola. Nós vamos ver, discutir, certo? Fazer diversos exercícios envolvendo parábolas, muitos deles, né, caem no Enem, e as aplicações, né, de equações de segundo grau, por exemplo, na geometria, certo? Em problemas de PA, progressão aritmética, progressão geométrica, na trigonometria também, né? Na trigonometria nós temos, né, funções, né, que recaem, né, numa equação do segundo grau. Inclusive nós já fizemos exercícios, né, nos modos de trigonometria, né, e também nos modos de geometria envolvendo solução, né, da equação do segundo grau. Nós fizemos lá. Por isso que é interessante, né, na geometria vocês estudarem bem, né, essas aulas sobre parábola. Né? Parábola, reta, né, são ferramentas para se resolver problemas, né, não só na geometria, como na álgebra linear, certo? Na física, tá? Na estatística, né? Nas engenharias. Tá? São muito importantes, né, esses métodos para resolução de raízes de equações. No caso da reta, né, quando tem raiz é só uma, né? Certo? Por exemplo, aqui, ó, essa reta aqui, ó, não possui raiz, né? Porque a reta, né, se ela interceptar, né, o eixo do x num ponto, né, esse é a raiz, ela não consegue voltar, ó, não consegue voltar. Já a parábola, se ela tiver, né, duas raízes, né, ela não pode ter três, tá? Nós vamos ver isso, tá? Porque, ó, a parábola, ela faz assim, ó, certo? Ela não volta mais, tá? Ó. Então aqui são duas raízes, ó, certo? Onde minha parábola intercepta, né, meu eixo do x, né? Aqui é o eixo do x, tá? A parábola pode tangenciar, né? Aqui a raiz é dupla, né? Agora eu posso inferir sobre isso aqui, ó. Aqui, ó, raiz dupla. Aqui, ó, duas raízes, né? Duas raízes, certo? Essa e essa, né? Raiz não é ponto, atenção, raiz é valor de x, tá? Tem que ter esse cuidado, certo? Por exemplo, se eu tenho meu eixo do x aqui, ó, a raiz é daqui até esse ponto, certo? Isso é importante. Essa amarela aqui, ó, a raiz é do zero até esse ponto, que é o valor de x. A outra raiz, do zero até esse ponto, tá? E no caso, né, nesse caso aqui, por exemplo, a parábola, né, ela não corta o eixo do x, então ela não possui raiz. Então as parábolas, né, ou possuem uma raiz, né, raiz dupla, ou possuem duas raízes, né, ou não possuem raiz. Tá? Por exemplo, a parábola pode ter, no caso, a concavidade assim, ó, nesse caso. Ó, né? Essa parábola, ó, ela não possui raiz, porque ela não intercepta o eixo do x. Né? Então nós vamos ver isso, analisar exercícios, fazer muitos exercícios sobre parábola. Tá? Como primeiro exemplo, vamos achar as raízes, né, dessas três parábolas aqui. Tá? A primeira é x2 menos 3x mais 2 igual a zero. Então vamos pegar a primeira aqui. Essa aqui é a solução da primeira. Certo? Bom, qual é a fórmula? Tem que saber. X igual a menos b, né, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a.
aqui, compara, o A vale 1, né? Só olhar, o A vale 1, o B vale menos 3, ó, o B vale menos 3, e o C vale mais 2, vale 2. Primeira coisa que se faz, calcular o delta. Tá? Por quê? Porque se o delta for negativo, né, existe raiz quadrada de número negativo só, né, no domínio, né, dos complexos. Tá? Então existe. Por exemplo, raiz quadrada de menos 4, né, vai dar, no caso, né, vai dar 2i. Tá? I é raiz de menos 1. Isso é para depois. Tá? Vamos ver agora. Nós estamos só no domínio, né, dos números reais. Tá? Reais. Então, ó, a primeira coisa a calcular é delta. Então, eu vou calcular meu delta. Ó. Conselho, atenção, conselho, que é o seguinte. Vocês perdem 5 segundos fazendo isso aqui. Ó, menos 4AC. Vocês perdem 5 segundos fazendo isso. Tá? O que vocês vão fazer? Tá? Vocês vão abrir espaços, né? Aqui é o quadrado. Ó. Entre parênteses. Façam assim. Tá? Aqui você vai colocar, né, menos B. Por quê? Ó? Porque aqui é B2, né? Aqui é B2. Então você vai colocar aqui o quê? Ó? O menos 3. Ó. Então coloca menos, né? O B vale menos 3. Ó. Menos 3. Ó. Faça assim, ó. Menos 4A. Quanto vale A? Vale 1. Quanto vale o C? Vale 2. Ó. Repara. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Né? Aqui, antes de multiplicar, faço assim. Antes de multiplicar, vê qual vai ser o sinal. Ó. Eu tenho um menos, né? Tenho um mais aqui e um mais aqui. Então, o resultado é menos. Né? 4 vezes 2, 8. Então, o meu delta vale 1. Certo? Agora, ó, conselho, né, de experiência. Vocês perdem segundos fazendo isso. Ó. Bota o menos aqui. Estão vendo esse menos aqui? Ó? Esse menos, ele não pertence ao B. Esse menos espera o que o B vai ser. É a mesma coisa se você tiver assim, ó. Você falar assim, ó, menos x. É um número positivo ou negativo? Depende, né? Ó, o menos fica esperando, ó. Se o x for menos 8, né? Ó, o menos x vale 8, né? Ó, menos, ó. Se o x for 5, né? O menos x vale menos 5. Então eu digo que menos x, né, possui sinal simétrico, contrário ao x. Aqui, ó. Aqui o x foi menos 8, não foi? Menos 8 dá mais 8. Aqui o x foi 5, né? Menos 5 dá menos 5. Então, cuidado. Menos B não implica necessariamente que menos B seja um número negativo. Por isso que eu sempre aconselho, ó, vocês perdem segundos fazendo isso aqui, ó. Vocês não vão perder praticamente tempo nenhum. Ó. Raiz, né, de delta, que é 1 sobre 2, abre parênteses para botar o A. Ó, aqui, ó, é menos B, bota menos 3, ó, menos 3, certo? Aqui o A vale 1, pronto. X vai ser igual, né, aqui, ó, menos, né? Vou fazer assim, ó. Aqui, né? Então, x, ó, menos com menos dá mais 3. Mais ou menos, raiz de 1 é 1 sobre 2. Então, quais são as raízes? Ó, 3 mais 1, 4. Dividido por 2 dá 2. 3 menos 1, 2. Dividido por 2 dá 1. Então, essas são as raízes. Então, eu garanto que essa minha parábola aqui, ó, intercepta o eixo do x, né? Se você quiser, ó. Aqui é meu eixo do x, ó. Aqui, ó. Aqui ó, é o zero, aqui é meu y, ó. Aqui é meu y, ó. Aqui x igual a 1, tá aqui, ó. Ela passa por aqui. X igual a 2, ela passa por aqui, tá? Então a minha parábola eu garanto, né? Agora ela pode estar ou assim, né? Ou pode estar assim, né? Certo? Nós vamos ver isso à frente, tá? Chamado concavidade, né? Nesse caso aqui a concavidade está para cima, né? E nesse caso aqui a concavidade está para baixo. Depois nós vamos ver o estudo de concavidade, mas eu garanto, né, que a minha parábola, né, ela intercepta meu eixo do x, ó, em 1 e em 2. Isso eu garanto. Tá? Porque meu delta foi maior que 0. Né? Aqui, ó, isso aqui implica, né, que delta é maior que 0. Ó. Meu delta é maior que 0. Certo? Então as raízes são essas. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos resolver, né, essa segunda parábola aqui. Tá?
resolver essa segunda parábola. Então vamos lá. A igual a menos 1, né? Aqui, menos x2, aqui está o menos 1, ó. Atenção, ó. Esse menos x2, o menos não pertence ao x. Atenção, ó. Menos x2, né? Ó. Isso aqui é igual a, no caso, né? Menos 1 vezes x2. Cuidado com isso aqui, tá? Menos x2 é um número sempre negativo ou zero. Porque o menos ele fica esperando, ó. É menos 1, ó, ele espera o que vai entrar aqui, ó. Se entrar um número negativo ao quadrado dá positivo, né? Se entrar um número positivo dá negativo. No caso, o resultado é sempre negativo, né? Número positivo ao quadrado, né? Ao quadrado, né? Dá positivo. Número negativo ao quadrado dá positivo. Então esse número menos x2, né? Menos x2, ó, é sempre, ó, negativo ou zero. Por quê? Porque o menos não está colado ao x. Não confunda isso aqui, ó. Isso aqui é outra coisa completamente diferente. Isso aqui é menos x ao quadrado, que é completamente diferente de menos x2. Tá? Eu estou alertando, porque isso aqui leva muito erro. Então vamos lá. Então meu A vale menos 1, B igual a 3 e C igual a menos 2. Vamos lá, vamos aplicar a fórmula. Primeira coisa, calcular o delta. Delta igual, ó. Abre sempre espaço, ó, sempre, ó, menos 4AC. Aqui, ó, aqui o B já vale 3, ó, certo? Menos 4, o A vale menos 1, ó, o A vale menos 1, tá vendo aqui, ó? O A vale menos 1 e o C vale menos 2, ó. Quando eu coloco os sinais, né, repara, eu não penso na multiplicação primeiro, eu penso no sinal resultante. Qual o sinal resultante, ó? Tem 3 menos aqui, ó, menos vezes menos vezes menos, né? Então o resultado vai ser menos, né? Então o delta vai ser igual a 9, ó, menos, agora eu faço o produto, menos 8, né? Então delta igual a 1, certo? Então vamos lá. Então se meu delta é igual a 1, né? Ó, já bota aqui, ó, raiz de delta, né? É raiz de 1, né? Raiz de 1 que vai dar 1, certo? Então vamos lá. X igual, atenção, ó, x igual 3, tá vendo aqui, ó, que é o B, tá? Ó, tá vendo aqui, ó, né, no caso, com sinal o quê? Negativo, tá? Menos B, mais ou menos, raiz de delta, que é 1, né? Sobre 2 vezes A, vezes menos 1, certo? Isso aqui vai me dar, ó, menos, né? Ó, menos 3, mais 1, sobre menos 2. Aqui mais ou menos, tá? Então vamos lá, ó. Olha só. Vamos pegar a primeira raiz, tá? x1, tá? x1. Vamos lá. Menos 3, menos 3, no caso, né? Mais 1 sobre menos 2, né? Menos 3 mais 1 dá menos 2, dividido por menos 2 dá 1, certo? É a primeira raiz. Vamos achar a segunda raiz. x1 ou x', né? Tem gente que coloca x' e x2', né? x2 vai ser igual, ó, menos 3, menos 1 sobre menos 2, né? Ó, menos 3 com menos 1 dá menos 4. Menos 4 dividido por menos 2 dá 2. Epa! Olha que interessante, ó. Aqui, ó. Olha que interessante, ó. As mesmas raízes, ó, nós encontramos aqui, ó, mesmas raízes. Alguma coisa estranha aconteceu, né? Quer dizer, as mesmas raízes, ó, x igual a 1 está aqui, ó, e x igual a 2 está aqui, certo? Por quê? Por que são as mesmas raízes? Realmente eu dei o exemplo propositalmente, tá? Nós trabalhamos, né, de graça, tá? De graça. Quer ver que nós trabalhamos de graça? Olha só. Estão lembrados, né? Quando nós estudamos a equação, a reta, né? Ó, o que eu tenho aqui é uma balança, tá? Uma balança, ó, certo? Uma igualdade é uma balança, né? O que eu fizer é equilíbrio, né? Porque isso que é igual. O que eu fizer de um lado, né? Eu tenho que fazer do outro. Olha só, eu vou pegar essa segunda equação aqui, né? Número 2, tá? Vou escrever menos x2, mais 3x, menos 2, igual a 0, certo?
Ó, como isso aqui é uma balança, né, o que eu fizer de um lado, vou fazer do outro. Vamos multiplicar o lado esquerdo, né, vou multiplicar todo ele por menos 1, certo? Menos 1 que multiplica. Menos x2 mais 3x menos 2, certo? Igual, né, a menos 1 vezes 0. Não é? Ó, peguei um lado, multipliquei por menos 1. Repara, aqui eu vou ter, ó, x2 menos 3x mais 2 igual a 0. É a mesma equação 1 aqui, ó. É a mesma equação 1. Por isso que eu achei as mesmas raízes. Viram? Eu coloquei de propósito, né? Tive o trabalho de achar as raízes, né? Certo? Quer dizer, se você fosse esperto, né, você olharia esse vídeo e falaria, nossa, o professor vai fazer uma coisa, certo? Vai repetir, vai achar as mesmas raízes, porque basta multiplicar, né, por menos 1 que eu obtenho, exatamente porque aqui é 0, certo? Por isso que eu multipliquei ambos os membros e obtive a minha raiz, tá? Porque aqui é 0. 0 vezes qualquer número dá 0. Evidentemente que eu não vou fazer, né, a terceira questão, né? Por quê? Eu vou dividir ambos os membros, né, ó, dividido por 5, né? Ó, 5 por 5 dá 1, 15 por 5 dá 3, né? E 10 por 5 dá 2. Essa aqui é a minha equação 1, né? Certamente eu vou encontrar x igual a 1 e y igual a 2. Olha, x1 igual a 1 e x2 igual a 2. Por isso que eu não vou fazer essa aqui, certo? Né? Ó, vocês façam, né? E verifiquem, né? Certo? Que vai ser 1 e 2, né? Eu garanto que vai, é só fazer, certo? Às vezes você vê, né? Às vezes cai uma questão assim, por exemplo, assim, ó, olha só, 200 x2 menos, vou colocar 100x, né? Assim no Enem, por exemplo, né? Mais, no caso colocar mais 100 igual a 0, né? Mais 100 igual a 0. Aí o aluno faz A igual a 200, B igual a menos 100, C igual a 100. Aí acha o delta. Meu Deus, é só dividir tudo por 100, ó. 200 por 100 dá 2, ó. 2x2 menos x mais 1 igual a 0. Aqui, ó. Trabalho com esses números aqui, ó. Muito melhor, certo? Por quê? Porque é igual a 0. Porque é igual a 0. Eu estou dividindo ambos os membros por 100, né? Aqui 0 dividido por 100 dá 0, né? Certo? Então eu trabalho com 2x2 menos x mais 1, as raízes são exatamente, né, iguais a essa raiz dessa parábola anterior. Né? No caso, raiz da parábola. A parábola não é igual, atenção, depois nós vamos ver isso, com bastante calma. Mas as raízes são. Tá?